Gorete Santos já está aqui com a gente. Tudo bem, Gorete? Tudo bem, Joelson. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Gorete, bom, a gente sabe, a gente sempre traz aqui, através do Vida Sustentável, ideias que são criativas, soluções que na maioria das vezes são simples e que resolvem problemas graves. E hoje você está trazendo um jardim que ajuda no controle da velocidade da água, por exemplo, das chuvas. Pois é, Jéssica, o que tem diferente, né? A gente já sabe que os jardins, gente, eles são altamente contribuidores, né? Para as soluções que a gente busca para a sustentabilidade, seja dentro de casa, nas praças, enfim, nas ruas. A ideia é se espalhar. Agora, os jardins de chuva chamados são umas soluções que já vêm sendo praticadas em várias partes do planeta e em muitas cidades brasileiras também. Aqui em Teresina ainda é uma novidade. Vai ser instalado o primeiro pelo poder público, mas é uma ideia que pode ser replicada por qualquer um de nós dentro de casa, num ambiente pequeno e que custa muito pouco. Vamos ver? Vamos ver. À primeira vista, nem dá para perceber que embaixo de toda essa vegetação existe uma lagoa. A cobertura de aguapés evidencia a poluição da água. As obras no entorno da Lagoa do Mazerini devem oferecer à comunidade do bairro Nova Brasília um ambiente de convivência, de lazer, de atividades esportivas. É aqui também, nesse espaço de aproximadamente 5 metros de comprimento, que será instalado o primeiro jardim de chuva de Teresina, uma alternativa para reduzir os alagamentos na rua ao lado. A principal função dele, entre outras, é reter aquela água da chuva que passa pelas ruas e alaga elas. Então, quando eu construo jardins de chuva, eu estou retendo a velocidade, o escoamento dessa água e eu permito ali que aquela água ela passe com mais tranquilidade sem alagar a nossa cidade. Alguns aspectos a gente tem que levar em consideração na hora de fazer um jardim desse. O primeiro deles é a localização, então ele vai sempre ficar nas zonas mais baixas, onde eu vou ter o escoamento por gravidade, e outra a composição, que é muito simples. Então ele é basicamente 3 camadas, sendo uma camada embaixo que seria feita de brita ou algum material maior para poder reter essa água, uma camada filtrante de areia e por fim uma camada de substrato, que nada mais é do que o próprio solo para poder ter as plantas. E as plantas, elas inclusive ajudam a reter os poluentes dessa água. O tipo de planta influencia, né? Aqui no nosso jardim protótipo, a gente vai ter 5 grupos diferentes, com vários tipos de plantas. Por exemplo, uma espada de São Jorge, ela é uma planta que ela tem uma maior resistência, ela vai reter, diminuir a velocidade da enxurrada. Então vai impedir que a água da chuva, por exemplo, carregue as plantas. E aí tem outros grupos de plantas que também têm a função de despoluir esse efluente. O jardim de chuva, ele tem, entre outras funções, reter esse poluente, diminuir a carga orgânica e aí jogar um efluente de maior qualidade nas lagoas. Isso porque as plantas fazem esse processo. A planta faz esse próprio processo, né? O investimento é alto, Renan? Se a gente fosse construir um reservatório de concreto, o custo seria, por exemplo, 3, 4 vezes maior do que fazer um jardim desse. Na minha casa, teria como fazer um jardim de chuva? Todos nós podemos fazer isso na nossa casa. Então, a gente precisaria de quê? A gente precisaria de um espaço, fazer um mini reservatório que pode ser feito com brita, ou com seixo, ou com algum material granular, e aí você colocar as plantas por cima. A gente deve reter o máximo possível de água dentro dos nossos lotes para evitar que essa água chegue na rua com uma velocidade muito grande. Tem um espaço mínimo, por exemplo, dentro de uma residência, quanto que já daria para construir? A única preocupação que a gente tem que ter é em manter uma profundidade mínima. Então você tem que ter ali pelo menos uns 30, 40 centímetros de brita ou seixo para que você consiga reter essa água. E aí depois uma camada ali mínima para você ter um substrato para a vegetação também. A resolutividade dos jardins de chuva é alvo de estudos no Centro de Eficiência em Sustentabilidade Urbana da Universidade Federal do Piauí. Ele funciona em lugares que tem uma lâmina de água com uma determinada quantidade de retenção de água. Aqui a gente tem um local que tem o jardim e aqui não, né? Então a ideia é um pouco demonstrar como que a água, ela nunca... Quando você tem, a água demora muito mais para escoar. Isso significa que ela está entrando aqui, né? Então, quando você não tem nenhum espaço para a água permear, o que acontece? Ela escorre. Quando ela escorre, é onde ela vai encontrar um lugar de retenção e criar a grande quantidade que a gente chama de alagamento. Enquanto aqui a água vai super rápido, aqui ela vai bem devagarzinho, tá vendo? Em locais com grandes volumes de água, é necessário investimento em obras de drenagem mais robustas
custas, a exemplo do que ocorre na Avenida Homero Castelo Branco. Mas para Bárbara Jorras, a multiplicação dos jardins poderia ajudar a reduzir o impacto. Os estudos topográficos já mostram que aquele local onde tem historicamente um volume de água muito grande, ele é alimentado por uma água que vem desde o satélite, né, do bairro satélite, pela topografia da cidade. Então, se nós tivéssemos jardins como esse ao longo ali do bairro do satélite, das avenidas, você diminuiria a quantidade de água que chegaria até ali onde fica o Homero Castelo Branco, aquele volume muito grande. Mas ele não resolve volumes como aquele. Com esse tipo de jardim que a gente chama de jardim de chuva, né, você garante também, pensa no futuro, na medida em que a cidade cresce e se torna ainda mais impermeável, né? E aí você poderia ter, por exemplo, inclusive do ponto de vista da gestão municipal, incentivos no IPTU, de alguma maneira, para casas ou empreendimentos comerciais que garantissem um espaço de permeabilidade como esse, tendo um jardim de chuva, né? Olha, assim como é simples a medida de você criar um ambiente para controlar a água, é simples o estímulo também. A sugestão que ela deu é maravilhosa. Maravilhosa, Joelson, porque ao passo que você cumpre, né, uma função, uma responsabilidade social e ambiental, se você tem um incentivo de redução, de repente, no IPTU, claro, isso vai estimular muito mais pessoas a fazer essa prática, né? E sem contar que um jardim desse, além de não ter um custo tão alto, eles explicaram, inclusive se você for construir um reservatório, no caso em ambientes públicos, nas vias, segundo a engenheira, é 4 vezes o valor da construção de um jardim como esse. E a gente ainda ganha, gente, em beleza, em ar puro, né? Beleza, porque jardim é muito qualidade lindo. de tudo. É só ganhos. Basta fazer. E aí os ganhos vêm. Claro, tem os cuidados que você tem com o jardim normal, mas o ganho para a coletividade é realmente enorme. Engenheiros e arquitetos sugiram para os seus clientes soluções como essa. Condomínios, né, Joelson? Os novos condomínios, inclusive, já podem colocar isso no projeto, esse tipo de jardim, porque aí você vai criando uma cultura a longo prazo, né? Daqui a 5, 10 anos, a gente já pode ter um efeito diferenciado. Como a Bárbara falou, não resolve o caso de avenidas, ruas com um volume imenso de água. Mas à medida que você multiplica essa ideia, você vai reduzindo a velocidade e aí, de qualquer forma, você causa um impacto positivo mesmo onde há um grande acúmulo de água, né? Gorete Santos, sempre com grandes reportagens dentro aqui do nosso Vida Sustentável. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Acho que vou até trocar meu jardim lá e começar a construir jardim de chuva. Jardim já tem em casa. Muito bem, Gorete. Obrigado. Gorete Santos, trazendo sempre as informações aqui pra gente